Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo anterior nós falamos sobre propriedades da relação de identidade, né? Algumas propriedades como a reflexividade, simetria, transitividade, etc. E nesse vídeo aqui a gente vai continuar falando sobre a identidade, porém nós vamos falar um pouquinho sobre os possíveis usos e aplicações da identidade na lógica formal, beleza? E a gente já sabe, né, que uma das aplicações, talvez a mais trivial da identidade, é a gente dizer que dois indivíduos são na verdade o mesmo, né? Então quando a gente diz aqui que A igual a B, né, o que essa expressão aqui, essa fórmula está dizendo é que a constante A e a constante B, elas são constantes diferentes, né? São símbolos diferentes que apontam para o mesmo indivíduo, tá? Então é isso que significa a identidade. E quando a gente nega isso daqui, né, quando a gente diz que não é o caso, que o A é igual a B, ou adotando a nossa convenção, né, a gente pode colocar esse traço aqui, né, que a gente já está acostumado a usar, quando a gente diz que o A é diferente do B, isso quer dizer que o A é uma constante que aponta para um indivíduo e o B é uma constante que aponta para outro indivíduo, né? Um nome para outro indivíduo que são diferentes entre si, tá? Então esses aqui são os usos, né, mais simples da identidade que a gente pode ter, só que existem outros usos também, tá? A gente vai ver que a adição da identidade no nosso sistema de lógica de primeira ordem aumenta bastante o nosso poder expressivo, né? A gente consegue expressar coisas que antes a gente não conseguia ou conseguia com bastante dificuldade, tá? Mas então vamos lá, imagina que você quer dizer que existe alguém que é alto. Como é que você faria isso? É bastante simples, né? Você diz que existe um X tal que o X é alto, né? Isso aqui nada de identidade, a gente não precisa usar a identidade aqui, né? E é isso daí. Isso aqui quer dizer que pelo menos uma pessoa é alta. Só que, e se a gente quisesse dizer que no máximo uma pessoa é alta? Como é que a gente faria isso daqui? Se você pensar bem aqui, né, dizer que no máximo uma pessoa é alta, isso aqui não implica em dizer que existe alguém que é alto, né? Dizer que no máximo uma pessoa é alta quer dizer que não é o caso que tem mais de uma pessoa alta, né? Não é o caso que pelo menos duas pessoas são altas. É isso que significa no máximo, né? Então a gente não pode usar uma fórmula existencial porque isso nos comprometeria com a existência de uma pessoa que é alta, né? Para a gente dizer que no máximo uma pessoa é alta, a gente tem que dizer o seguinte, a gente tem que dizer que para todo x e para todo y, se essas duas variáveis aqui, né, são altas, ou seja, se o x é alto e o y é alto, então eles são na verdade o mesmo indivíduo, né? Então o x é igual a y, tá? E aqui a gente já vê o nosso primeiro uso da identidade nessas expressões assim, né? Então o que essa fórmula está dizendo é que para qualquer coisa do nosso universo de discurso, lembrando que o universo de discurso aqui é o conjunto das pessoas, tá? Então eu não preciso dizer que são pessoas aqui. Essa fórmula aqui está dizendo que para qualquer coisa x e para qualquer coisa y do universo de discurso, né, para qualquer pessoa x e y, se tanto x quanto y forem pessoas altas, então o x é igual a y, tá? Porque isso aqui garante que não tem como haver indivíduos que são diferentes e que sejam altos, né? Ou seja, se dois indivíduos são altos, então eles na verdade são o mesmo indivíduo, tá? E, como eu falei, isso aqui não nos compromete com a existência de um indivíduo que seja alto, porque se ninguém for alto, então esse antecedente aqui vai ser falso, né? E se o antecedente de qualquer condicional for falso, esse condicional já vai ser verdadeiro, tá? Então essa fórmula aqui, ela representa exatamente isso, né? Que no máximo uma pessoa é alta e no lugar de alta aqui você pode botar qualquer predicado, né? No máximo uma coisa é um peixe, ou no máximo um aluno é estudioso, enfim, você pode fazer o que você quiser aqui, tá? E como é que a gente faria então para dizer que exatamente uma pessoa é alta? Bem, tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é a gente fazendo a conjunção das duas anteriores, né? Então, essa primeira aqui, né, ela está dizendo que pelo menos alguém é alto, né? E essa segunda está dizendo que no máximo uma pessoa é alta. Então, dizer que exatamente uma pessoa é alta significa fazer a conjunção desses dois, né? Então, a gente vai dizer que existe alguém que é alto e para quaisquer duas pessoas que forem altas, as duas são a mesma pessoa, tá? Mas eu não vou usar isso aqui, eu não vou fazer assim, porque como a gente vai ver mais para frente, isso aqui vai aumentando, a fórmula vai ficando muito grande, né? Quando a gente for falar que exatamente 3 pessoas são altas, se a gente fizer desse jeito aqui, né, fazendo a conjunção dessas duas, a fórmula vai ficar gigante, tá? Então eu vou fazer de um outro jeito aqui que é até mais simples, que é o seguinte. Dizer que exatamente uma pessoa é alta significa que existe, né, um x que é alto, então essa primeira parte aqui a gente sempre vai ter, a parte do pelo menos, né? Então existe um x que é alto e, além disso, se exatamente uma pessoa é alta, então isso quer dizer que qualquer coisa que seja alta vai ser igual a esse x aqui, né? Não vai ter uma coisa que é alta e que é diferente de x, porque se fosse assim não seria exatamente uma pessoa que é alta, seria duas, né? Então o que a gente tem que fazer aqui é dizer que existe um x que é alto e para qualquer y
que seja alto, né? Ou seja, para qualquer y que for alto, esse y vai ser igual a x, né? X igual a y, beleza? Uma outra maneira de você falar isso daqui, né? Essa segunda parte aqui, é você dizer que não existe um y que seja ao mesmo tempo alto, que seja diferente de x, tá? São coisas equivalentes, né? Você usa aqui a interconversão de quantificadores, isso aqui vira um universal, essa negação vai aqui para dentro, e quando você nega essa conjunção, ela vira essa implicação aqui, tá? Então, são sentenças equivalentes. Essa parte aqui, tá? Essa parte que está em verde aqui é equivalente a isso que eu escrevi em verde aqui, tá? Eu vou até tirar aqui para vocês não acharem que é a sentença inteira, tá? Mas então é assim que a gente diz que exatamente uma pessoa é alta, tá? E agora, vamos para o número 2, né? Como é que a gente falaria que, e agora começando com o pelo menos de novo, né? Como é que a gente diria que pelo menos duas pessoas são altas, né? Para a gente expressar isso daqui, grava o seguinte, ó, sempre que você tiver aqui o pelo menos, né? O número que vier depois, que no caso aqui é 2, né? Vai ser o número de quantificadores que você vai ter, tá? Então aqui em cima, quando a gente fala que pelo menos uma pessoa é alta, a gente tem um quantificador. Então, aqui embaixo, quando a gente tem pelo menos duas pessoas, a gente vai ter dois quantificadores, tá? Então, a gente vai ter que existe, e sempre existe, tá? Quando a gente fala que pelo menos duas são, a gente está se comprometendo com a existência dessas coisas, tá? Então, existe um x e existe um y, tá? E depois disso, aqui a gente vai dizer que os dois são altos, né? Então, o x é alto e o y é alto, né? E você poderia dizer que a gente fecha por aqui, mas se a gente fizer isso aqui vai dar um problema, né? Porque isso aqui não está dizendo que pelo menos duas pessoas são altas. Isso aqui está dizendo que existe um x que é alto e existe um y que é alto, né? Nada garante que esse x é diferente do y. Se a gente tiver aqui um universo de discurso que seja composto apenas do indivíduo A, né? E a gente fala que a interpretação aqui desse predicado de ser alto, né? Ele contém, né, esse indivíduo A, ou seja, se o A for alto, essa fórmula aqui vai ser verdadeira nessa estrutura aqui, né? Nessa estrutura simples que eu fiz aqui, essa fórmula é verdadeira, só que só tem um indivíduo, né? E a gente está querendo uma fórmula que diga que pelo menos duas pessoas são altas. Então essa fórmula aqui, ela não serve pra gente. A gente tem que fazer alguma coisa para fazer com que ela signifique isso, né? E o que está faltando aqui? Está faltando a gente dizer que o x é diferente do y, né? Então se a gente disser aqui que o x é diferente do y, agora sim isso aqui está dizendo que existe um x que é alto, um y que é alto e o x é diferente do y. Então efetivamente essas duas sentenças aqui estão falando sobre indivíduos diferentes, tá? Então isso quer dizer que pelo menos duas pessoas são altas. Legal? E para a gente dizer que no máximo duas pessoas são altas, vai aqui a minha segunda dica, né? Quando você tiver aqui no máximo, eu tinha falado antes que quando você tem o pelo menos, né, o número de quantificadores que você vai ter vai ser o mesmo número que você está falando, né? Que no caso são pelo menos duas. Quando a gente tem no máximo, o número de quantificadores que você vai ter vai ser o número que você está falando mais um. Então, se no caso aqui a gente está falando de duas pessoas, 2 mais 1, 3, a gente vai ter 3 quantificadores, né? Então a gente vai ter aqui, e o quantificador aqui é o universal, tá? Não é o existencial. Porque quando a gente fala que no máximo duas pessoas são altas, a gente não está dizendo que tem alguém que é alto. A gente está falando que não é o caso que mais do que duas pessoas são altas, né? No máximo tem duas. Isso não quer dizer que tem, quer dizer que existe um limite máximo ali, entendeu? Então a gente vai ter que, para todo x, para todo y e para todo z, né, a gente vai ter que ter 3 quantificadores aqui. Se você reparar aqui em cima, né, quando a gente falou de no máximo uma, a gente tinha 2 quantificadores, né? Então quando você falar de no máximo, você vai ter sempre o número de quantificadores vai exceder em 1 o número que você está falando aqui, né, que no máximo tem. E você já vai entender por que tem uma aqui a mais, né, sempre. Você vai entender isso aqui agora, porque olha só, a gente vai dizer que para todo x, para todo y e para todo z, se esses 3 aqui são altos, né? Então, se o x é alto, se o y é alto e se o z é alto, então isso quer dizer que se são no máximo duas pessoas, isso quer dizer que dessas 3 aqui, 2 delas são iguais, são idênticas, né? Então a gente vai ter que ou o x é igual a y, ou o x é igual a z, ou o y é igual a z. Então a gente vai ter que botar essa disjunção aqui no consequente. A gente vai ter que ou o x é igual ao y, ou o x é igual ao z, ou o y é igual ao z, tá? E qualquer outra combinação, né, a gente poderia dizer que, ou então o y é igual ao x. Só que y é igual a x é a mesma coisa que x é igual a y, que nem eu falei no vídeo anterior, né, por causa da reflexividade. E por que são 3 quantificadores aqui? Por causa do seguinte, a gente está dizendo aqui, né, que se a gente escolher supostamente 3 indivíduos do nosso universo de discurso que são altos, né, então se a gente pegar aqui que o x é alto, o y é alto e o z é alto, desses 3 aqui, 2 deles vão ser idênticos entre si, né? Então, ou o x vai ser igual a y, ou seja, esses dois aqui, vamos supor, né, que aqui a gente tem x, y e z, né? O que isso aqui está dizendo é que se esses 3 aqui são A,
são altos, né? Então, ou o x vai ser igual a y, ou seja, esses dois indivíduos aqui, na verdade, são o mesmo, e a gente vai ter aqui dois que são altos, né? Já que esses dois são o mesmo, a gente vai ter dois que são altos. Ou o x é igual a z, e a gente vai ter aqui que esses dois aqui são o mesmo indivíduo, né? E a gente só vai ter esses dois aqui que são altos, né? Já que são no máximo 2. Ou o y é igual a z. E a gente vai ter que o y e o z vão ser o mesmo indivíduo. Então, de indivíduos diferentes, a gente só vai ter aqui, no caso, o x e esse outro aqui, que são dois também. Então, você vê que essa fórmula aqui, né, em qualquer combinação dessa aqui que a gente fez, a gente vai ter que, desses três aqui, né, x, y e z, na verdade, a gente só consegue extrair dois indivíduos que são diferentes entre si, né? O outro vai ser igual a um desses dois. Então, por isso que é no máximo 2 pessoas e a gente usa 3 quantificadores, tá? E como é que a gente diria, então, que exatamente 2 pessoas são altas? Como eu falei, tem duas maneiras de você fazer isso, né? A primeira é você fazer a conjunção dessas duas aqui, né? Então, você poderia pegar essa fórmula aqui, botar uma conjunção e adicionar essa fórmula grandona, tá? Só que isso aqui nem caberia aqui no espaço que eu tenho aqui, tá? Então, eu não vou fazer desse jeito. Você pode fazer, tá? Não tá errado, tá correto, mas tem um jeito mais simples de fazer, que é o que eu vou ensinar aqui, tá? Que é o seguinte, a primeira parte a gente sempre vai ter, né? Quando a gente disser que exatamente 2 pessoas são altas, a gente vai ter que ter isso aqui, né? A gente vai ter que dizer que tem um x que é alto, tem um y que é alto e o x é diferente do y. Tá? Então isso a gente já pode colocar aqui, beleza? Só que além disso, a gente tem que dizer que no máximo 2 são, né? E a gente não precisa escrever esse trambolho todo aqui, porque a gente pode falar o seguinte, a gente coloca um novo quantificador aqui dentro, tá? Que quantifica sobre uma outra variável, né? Não pode ser nem o x nem o y, porque ele vai estar no escopo desses dois, né? Então vamos colocar um z aqui. E a gente põe um quantificador universal, a gente diz o seguinte, para todo z, se esse z aqui for alto, né? Se o z for alto, então, já que exatamente 2 pessoas são altas, se esse z aqui for alto, então ele tem que ser ou o x ou o y, tá? Então a gente vai ter aqui que o z é igual ao x ou o z é igual ao y, beleza? Isso aqui é bem mais fácil, né? Bem mais simples do que fazer a conjunção dessas duas aqui. Então o que essa fórmula está dizendo é o seguinte, primeiro é essa primeira parte aqui, né? Que existe um x e um y, tal que o x é alto, o y é alto e o x é diferente de y, né? Ou seja, essa primeira parte aqui nos diz que tem pelo menos 2 indivíduos que são altos, né? E esse terceiro quantificador aqui, ele serve para restringir. Ele fala o seguinte, para qualquer z, né? Além disso aqui, para qualquer z, se o z for alto, então esse z vai ser igual ao x ou igual ao y, né? Porque só tem 2 pessoas que são altas. Então não tem como ter uma terceira que seja alta e que seja diferente desses dois, tá? Uma outra maneira de você escrever essa parte aqui é você dizer que não existe, né, um z que seja ao mesmo tempo alto e que seja diferente de x e de y, né? Então, enfim, a mesma coisa que eu tinha falado lá antes, né? Essa negação aqui, ela inverte nesse quantificador, por isso que ele vira esse universal aqui, né? E a negação vai lá para dentro, né? Então, quando a gente nega isso daqui, né? Quando a gente nega uma implicação, a gente afirma o antecedente, que é AZ, e nega o consequente, né? E a gente negando o consequente aqui, a gente vai estar negando uma disjunção. Negação de disjunção, a gente aplica a lei de De Morgan, né? Então, a gente vai ter que o Z é diferente de X e, né, a gente inverte esse operador aqui e nega esses dois, né? Então, X é igual a Z, negando vai ter X é diferente de Z, e do outro lado a gente vai ter que o X é diferente de Y, tá? Então, essa parte que está em verde aqui, que eu escrevi em verde, é equivalente a isso que eu estou circulando em verde agora, tá? Você pode trocar um pelo outro. Eu prefiro usar o que tem o quantificador universal, tá? Eu acho que fica mais bonito e mais simples de entender, mas você pode usar qualquer um dos dois, tá? Mas, então, é assim que a gente diz que exatamente 2 pessoas são altas, tá? E vamos agora para o número 3, tá? As coisas vão ficar um pouquinho maiores agora, mas a lógica é a mesma, tá? A gente vai continuar usando esse mesmo esquema. Então, como é que a gente diria que pelo menos 3 pessoas são altas? Bem, que nem eu tinha falado antes, né? Quando a gente tem o pelo menos, a gente vai quantificar o mesmo número de vezes desse número que aparece aqui, que no caso é 13, né? Então a gente vai ter que existe um x, existe um y e existe um z, e esses 3 indivíduos aqui, né, x, y e z, eles são altos, e além disso eles são diferentes entre si, né? Então o x é diferente do y, o x é diferente do z, e o y é diferente do z, tá? E aqui não importa a ordem que você colocar, tá? Não faz diferença alguma, porque a conjunção ela é comutativa, né? Você poderia colocar isso aqui tudo antes, ou você poderia colocar alternado, né? Que o x é A e o x é diferente de y, e o y é A e o y é diferente de z, enfim, tanto faz a ordem que você coloca isso aqui, tá? Então, só para, se você não entendeu ainda, isso aqui está dizendo que existe um x, um y e um z, né? Existem 3 indivíduos, cada um deles é alto, né? Então o x é alto, o y é alto e o z é alto, e além disso, o x é diferente de y, ou seja, são 2 indivíduos distintos,
o y é diferente de z e o x é diferente de z. Isso quer dizer que esses três variáveis aqui estão quantificando sobre indivíduos que são diferentes, né? Então são 3 pessoas que são diferentes entre si. Isso quer dizer que pelo menos 3 são altas, né? Isso aqui vai ser verdadeiro se 4 forem altas também, tá? Porque se 4 forem altas, então de fato, né? Tem 3 que são altas, tem um que não está sendo dito aqui, mas de fato 3 são altas, tá? E para a gente dizer então, para a gente poder restringir isso aqui e dizer que no máximo 3 pessoas são altas, como é que a gente faria? A gente faria o seguinte, ó, usando aquele mesmo macete que eu tinha dado antes, né? Quando a gente tem aqui no máximo, o número de quantificadores universais que a gente vai ter vai ser esse número aqui mais 1, né? No caso aqui a gente tem o número 3, então a gente vai ter 4 quantificadores universais aqui, tá? E aí a gente vai dizer o seguinte, a gente vai ter que fazer uma sentença condicional aqui, né? E o antecedente dessa sentença vai ser o quê? Vai ser dizendo que todos essas quatro variáveis aqui são altas, né? Então, x é alto, y é alto, z é alto e w é alto. Beleza? Só que isso aqui é o antecedente do condicional, né? A gente está dizendo que se esse aqui for o caso, então, como são no máximo 3 pessoas que são altas, então, desses 4 aqui, 2 deles vão ter que ser idênticos entre si, né? Desses 4 indivíduos aqui, né? X, y, z e w, se são no máximo 3 que existem, então 2 deles, tipo o x e o y, por exemplo, eles vão ser o mesmo, né? Porque aí vão sobrar só esses 3 aqui que eu estou circulando, tá? São os 3 que no máximo são altos, beleza? Então, o que a gente tem que fazer é todas as combinações possíveis de identidade entre esses 4 indivíduos aqui, tá? E aí a gente vai ter as possíveis combinações. O x é igual ao y, ou o x é igual ao z, ou o x é igual ao w, tá? Isso aqui para o x. Para o y, a gente vai ter que o y é igual ao x, mas a gente não precisa falar isso porque é repetido, né? Dizer que x é igual a y é a mesma coisa que dizer que y é igual a x. Então, para o y, a gente tem que o y é igual a z, ou o y é igual a w, tá? E para o z, só sobra z igual a w. Então, a gente vai ter aqui, né, 6 possíveis combinações de identidade entre essas 4 variáveis aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui x igual a y igual a z, x igual a w, y igual a z, y igual a w, ou z igual a w, tá? A fórmula nem coube aqui, porque ficou muito grande, para você ver que quando a gente fala de no máximo, né, essas combinações que a gente tem que fazer aqui, elas aumentam muito o tamanho da fórmula. E você já pode imaginar que, para a gente dizer então que há exatamente 3 pessoas que são altas, se a gente fosse fazer daquele jeito que eu falei, né, que é fazendo a conjunção de pelo menos 3 com no máximo 3, a gente teria a conjunção dessas duas fórmulas que ia dar uma coisa imensa, tá? Fica completamente inviável de escrever isso aqui. Mas tem aquele jeito mais simples que eu falei, né? E como que é esse jeito? Primeiro a gente vai ter que dizer que pelo menos 3 são altas, então a gente vai ter que copiar essa primeira parte aqui sempre, tá? Beleza? E além disso, a gente vai quantificar agora universalmente sobre uma outra variável, né? Além dessas 3 aqui, no caso aqui eu vou colocar um w, tá? A gente vai dizer que para todo w, se esse w aqui for alto, né? Se essa pessoa w for alta, então ela vai ter que ser uma dessas 3 aqui, porque tem exatamente 3 pessoas, não tem mais do que 3. Então, a gente fala que existem essas 3 aqui que são altas, né? Isso aqui nos diz que pelo menos uma é alta. E a gente está falando que, além disso, qualquer outra coisa que seja alta, na verdade não é outra, vai ser uma dessas 3, tá? Então, para qualquer w, se o w for alto, então o w vai ser ou igual a x, ou igual a y, ou igual a z, tá? E aí, como você pode ver, a fórmula coube aqui, né? No tamanho aqui que eu tenho. Ela é menor, inclusive, do que essa fórmula aqui de cima, né? Então, você vê que é bem mais viável a gente escrever isso aqui desse jeito do que fazendo a conjunção dessas duas aqui, tá? Então é assim que a gente consegue fazer esse tipo de fórmula. E agora, só para finalizar, eu vou fazer um resumo aqui. E eu vou mostrar o seguinte, aqui em cima, né, a gente sempre usou exemplo de um determinado predicado, né, que no caso é o predicado de ser alto. Só que a gente não precisa desse predicado, não precisa de nenhum predicado, né? Imagina que a gente quisesse dizer que existe pelo menos um indivíduo. Como é que a gente faria isso, né? A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia dizer que existe um x que é indivíduo, né, e x. Só que isso aqui a gente estaria atribuindo um predicado a ele. E o que eu estou dizendo é que a gente pode expressar essa fórmula aqui sem utilizar predicado, utilizando apenas a identidade, né? Aqui que ela vai se fazer bastante presente, porque a gente pode só dizer que existe um x que é idêntico a si mesmo, né? Então, a gente só usa o sinal de identidade, que é um predicado, né? Não deixa de ser um predicado binário, é uma relação, mas é um predicado fixo, né? A gente não precisa de... isso aqui é um símbolo lógico, tá? Ele tem uma interpretação fixa. E só a título de curiosidade, isso aqui é sempre verdadeiro em qualquer estrutura, porque toda estrutura tem pelo menos um indivíduo, né? Não existem estruturas vazias na lógica clássica, tá? Então, há pelo menos um indivíduo, a gente formaliza isso desse jeito, beleza? Eu vou fazer tudo com pelo menos, depois eu vou fazer tudo com no máximo, e depois tudo com exatamente, tá? Então, vamos lá. Então, aqui com o 2, né, com há pelo menos 2 indivíduos, como que a gente formalizaria isso daqui?
Bem, a gente disse que existe um x, né, e existe um y, tal que o x é diferente de y, né? Aqui está nos dizendo que tem um indivíduo x, tem um indivíduo y, e eles são diferentes entre si. Então, tem pelo menos 2 indivíduos, tá? Muito simples isso daqui. Há pelo menos 3 indivíduos, adivinha? Vai ser a mesma coisa, né? Só que com 3 quantificadores. Então, a gente vai ter que existe um x, existe um y e existe um z, tal que eles são diferentes entre si, né? Então, o x é diferente do y, o x é diferente do z e o y é diferente do z, tá? E aí, fazendo isso aqui, a gente garante que tem pelo menos 3 indivíduos, beleza? Tá, então, como é que a gente diz que há no máximo um indivíduo? Aqui você tem que tomar cuidado, tá? Porque eu estou usando aqui o a, isso aqui pode acabar fazendo você começar isso com um existe, tá? Mas lembre-se que quando a gente fala do máximo, a gente não se compromete com a existência de qualquer coisa, tá? A gente está falando que tem um limite, só isso. Então, a gente vai ter que usar um universal aqui, tá? Então, lembre-se, né? Se a gente está falando que tem no máximo 1, a gente vai ter que ter 2 quantificadores, né? Então, para todo x e para todo y. E o que a gente faz aqui agora? A gente diz que o x é igual a y, tá? Isso aqui quer dizer que no máximo existe um indivíduo. No máximo tem um, tá? A gente não está dizendo que tem, mas tem um limite. Ou seja, para qualquer coisa x e para qualquer coisa y que a gente pegar, as duas serão as mesmas, tá? As duas coisas serão as mesmas, o que quer dizer que no máximo tem um indivíduo, beleza? E para dizer que há no máximo 2 indivíduos, a gente vai ter 3 quantificadores aqui, né? Então a gente vai ter que para todo x, para todo y e para todo z, desses 3 indivíduos aqui, 2 deles vão ser o mesmo, né? Porque tem no máximo 2. No máximo 2. Então se a gente está falando de 3 indivíduos aqui, 2 deles vão ter que ser idênticos, né? Então a gente vai ter que ou o x é igual a y, ou o x é igual a z, ou o y é igual a z, tá? Então é o que a gente diz aqui, beleza? E para dizer que há no máximo 3 indivíduos, é o mesmo esquema, né? Só que aqui a gente vai ter um pouquinho mais de combinações, né? Então, se são no máximo 3, a gente vai ter que ter 4 quantificadores aqui, né? Então, para todo x, para todo y, para todo z e para todo w, a gente vai ter que ou x igual a y, ou o x igual a z, ou o x igual a w, ou o y é igual a z, ou o y é igual a w, ou o z é igual a w, tá? Então, a gente vai ter esse monte de disjunção de igualdades aqui, beleza? Isso aqui nos diz que há no máximo 3 indivíduos, tá? Lembrando de novo que esse A aqui não nos compromete com a existência do indivíduo, de qualquer um. Tá? A gente está falando que o limite máximo de indivíduos é 3, beleza? E para finalizar aqui, né, para a gente dizer que há exatamente 1, 2 ou 3, ou seja lá quantos forem indivíduos, a gente faz o seguinte, né? A dica que eu dei é, quando a gente tem que há exatamente, a gente vai usar primeiro o número de quantificadores que a gente vai ter, vai ser o número que a gente tem aqui, né? Nesse primeiro caso aqui é 1. Então a gente vai ter que existe um x, né? E além disso, além de existir exatamente um x, tem no máximo 1, ou seja, qualquer indivíduo vai ser igual a esse x, né? Então a gente vai ter que existe um x e, além disso, para todo y vai ser o caso que o x é igual a y. Então isso aqui quer dizer que tem exatamente um indivíduo. Então ele existe, o que esse existencial aqui nos garante, né? E esse universal diz que para qualquer coisa y, o y vai ser igual a x, beleza? Isso aqui seria a tese do monismo, basicamente, né? Que diz que tudo é uma coisa só. Monismo no sentido metafísico, tá? Não corpo-mente. Bem, aqui, né, há exatamente 2 indivíduos, a gente vai ter então 2 quantificadores, né? Existe um x e existe um y. E a gente vai ter que dizer que o x e o y são diferentes entre si, né? Porque tem pelo menos 2. É o que a gente diz primeiro, né? Então tem pelo menos 2. E agora a gente tem que dizer que tem no máximo 2. Como é que a gente faz isso? A gente poderia fazer a conjunção aqui, né, com no máximo 2, mas ia ficar uma fórmula gigantesca, né, maior do que essa que eu circulei aqui agora. A maneira mais simples é fazer o seguinte: existe um x, existe um y, eles são diferentes entre si, e qualquer coisa z vai ser ou x ou y, ou seja, então para todo z, o z vai ser igual ao x, ou o z vai ser igual ao y, beleza? Isso aqui nos garante que há exatamente 2 indivíduos, né, porque tem pelo menos 2, né? É o que essa primeira parte aqui nos diz, né? Essa primeira parte aqui nos diz. E essa segunda aqui garante que qualquer outra coisa, supostamente outra coisa, que venha a aparecer aqui, na verdade é ou o x ou o y, tá? Então só tem essas duas coisas aqui. E, por fim aqui, há exatamente 3 indivíduos, a gente vai ter 3 quantificadores, né? Existe um x, existe um y e existe um z. Essas 3 coisas aqui são diferentes entre si, tá? Para garantir que são 3 coisas de fato, né? Então, e não 3 variáveis que falam sobre a mesma coisa. E além disso, a gente vai colocar aqui de novo, né, um quantificador sobre uma outra variável, que no caso aqui vai ser o w, para dizer que para todo w, o w vai ser ou igual a x, ou igual a y, ou igual a z, beleza? E é assim que a gente fala que há exatamente 3 indivíduos, beleza? E tem uma coisa aqui, só por fim, esse aqui eu não vou nem desenvolver muito, eu só vou dar uma ideia aí se você quiser se aprofundar um pouquinho mais. Tem uma coisa que é bastante interessante, porque
olha aqui em cima, né? Aqui em cima a gente falou que, por exemplo, há exatamente uma pessoa, cadê? Há exatamente uma pessoa que é alta. Imagina o seguinte, imagina que a gente está falando aqui não de uma pessoa que é alta, mas pensa num indivíduo que é P. Tá? Então, suponha que a gente está falando que exatamente uma pessoa, uma coisa, tá? Não estou mais falando de pessoa, agora estou falando de coisa. Exatamente uma coisa é P. Tá? Então, finge que a gente falou isso daqui. E a gente falou também que exatamente uma coisa é Q. Então, exatamente uma coisa é P e exatamente uma coisa é Q. Tá? Agora, você concorda comigo que se exatamente uma coisa é P e exatamente uma coisa é Q, então exatamente duas coisas são P ou Q? Né? A disjunção entre esses dois aqui. Exatamente duas coisas são P ou Q. Né? Então, fica aí esse desafio para você. Isso aqui seria uma paráfrase, mais ou menos, de 1 mais 1 igual a 2. Né? Só que escrito aqui de maneira lógica, usando predicados, né, com todas as limitações. Mas se você imaginar aqui que exatamente uma pessoa é alta, por exemplo, e exatamente uma pessoa é baixa, por exemplo, também, será que daria para, a partir dessas duas fórmulas aqui, deduzir que exatamente duas pessoas são altas ou baixas? Será que tem como fazer isso? Fica o desafio aí, se você quiser colocar no comentário, sinta-se à vontade. E eu vejo você no próximo vídeo.